China's government is testing a new social credit score system. Talvez você já tenha ouvido que na China cada pessoa tem uma nota social. A ideia é mais ou menos a seguinte: o cidadão começa com uma pontuação e a partir dali tudo que ele faz é observado e convertido em pontos. Pagou as contas em dia, ajudou um vizinho, doou sangue, a nota sobe. Atravessou fora da faixa, jogou videogame demais, criticou o governo numa rede social, a nota desce. E quanto mais baixa fica essa pontuação, mais as portas se fecham. A pessoa é barrada em uma compra de uma passagem de avião, perde a vaga numa escola melhor para o filho, tem dificuldade de alugar um imóvel e até a velocidade da internet dela diminui. Essa imagem correu o mundo. Ela apareceu em reportagens, em vídeos com milhões de visualizações e até em debates de parlamentos europeus. Em alguns desses debates, o sistema chinês foi descrito como o começo da escravidão e do controle total, com o fim de todas as liberdades, e houve quem afirmasse que abaixo de certa pontuação, o cidadão seria mandado para a reeducação. É uma história que parece saída de um episódio de ficção científica, e ela funciona tão bem porque mexe com o medo concreto, o de um Estado que enxerga tudo e pune cada deslize. Só que essa versão e da nota única que controla a vida inteira é em boa parte uma lenda. E não sou eu quem está dizendo isso. Dando a minha opinião de que morou tanto tempo na China, ouvindo de amigos, esse sistema ele não pega só quem está devendo ou quem não responde ou paga as punições de um processo, mas também não é nesse extremo de quem atravessou a rua na faixa. Existe aí um meio termo de muitos pontos que a inteligência chinesa analisa de cada cidadão. Eu tenho certeza que de uma maneira não é nem superficial, eles sabem quem são os potenciais chineses a causar algum problema, fazer algum crime, como aqui no Brasil. A Receita Federal, junto com o IA, junto com várias informações, sabe muito mais do que a gente acha que ela sabe. Só que entrar de vez, punir todo mundo, prejudica o sistema. Simplificando, é parecido sim com aquele episódio do Black Mirror, em que as pessoas têm pontos e a qualquer momento o governo chinês pode sim mudar ou apertar a chave colocando mais parâmetros. Por enquanto, essas informações que são públicas desses estudos, que a gente nem sabe, de repente, será que foram os próprios chineses que compraram essas instituições para fazer o estudo? Eu não sei, eu questiono tudo. Mas no fim das contas, a China tem uma super máquina combinada câmeras, imagens, dados de compra, todos os dados financeiros de todo o consumo, do que alguém compra, onde ela compra, quanto ela gasta, em que momento, se ela paga ou não, quanto está entrando na conta, tudo isso, todos esses dados financeiros são do governo e eles podem sim fazer mais uso, principalmente quando é voltado para a segurança pública. O Brookings, um centro de estudo americano, afirma que o governo chinês não atribui a cada cidadão uma nota única capaz de definir seu aspecto de vida. Pesquisadores do Instituto Alemão Merix vão além e chamam essa versão de mais bicho-papão do que realidade. A confusão tem até uma origem datada. Em 2014, jornais europeus traduziram de forma equivocada um documento chinês e transformaram o número de identificação do cidadão numa espécie de placar. A ideia pegou, virou bola de neve e boa parte do mundo passou a repetir a versão desse filme de terror. Acontece que derrubar o mito da nota não apaga o que existe por trás dele. E o que existe, em certos pontos, chega a ser mais sério do que a própria caricatura. O que a China montou funciona como um sistema de engrenagem, com várias listas e banco de dados que se comunicam entre si. A mais importante delas é uma lista judicial de devedores. Gente que perdeu o processo e se recusa a cumprir uma decisão da justiça. Quem cai nessa lista enfrenta consequências concretas. Segundo o MIT Technology Review, citando dados oficiais chineses, só em 2018 foram impedidas de comprar passagem de avião 17,5 milhões de vezes e de trem outras 5,5 milhões de vezes. O jornal South China Morning Post registrou que no início de 2019, mais de 13 milhões de pessoas constavam nessa lista de como não confiáveis. O detalhe que o mito esconde está em quem entra nessa lista. Ela mira principalmente os caloteiros, quem deve e some na hora de pagar, o cidadão comum que comete uma pequena infração no dia a dia, ao contrário do que a lenda sugere, não vai parar nessa lista diretamente. Tem ainda um dado que costuma incomodar a visão ocidental sobre o assunto. Numa pesquisa de 2018, cerca de 80% dos chineses entrevistados aprovavam esse sistema, porque o associavam a mais ordem e menos calote. E em 2025, a própria Suprema Corte chinesa registrou a primeira queda em 10 anos no número de pessoas que descumprem decisões judiciais. Pelo objetivo que o Estado chinês declara para si mesmo, a engrenagem entrega o resultado. Só que o crédito social é apenas uma parte dessa história. A peça central está nas câmeras. A China tem hoje cerca de 700 milhões de câmeras de vigilância, mais da metade de todas as que existem no mundo todo. Das 20 cidades mais monitoradas do planeta, 18 ficam em território chinês. Se esse é o tipo de análise sem torcida, para nenhum lado, é o que você procura aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque é isso que mantém o meu trabalho aqui de pé. Feito assim, seguimos. E foi justamente com essas câmeras que a China mudou de direção. Depois de anos ampliando a vigilância, o país começou a
freá-la, pressionado justamente pelos próprios cidadãos. A reação cresceu depois de episódios que irritaram a população, como hotéis em Xangai que obrigavam os hóspedes a escanear o rosto no check-in. Em março de 2025, Pequim publicou um conjunto de regras para o reconhecimento facial que passou a valer em junho daquele ano. As regras dizem que o reconhecimento facial não pode ser a única forma de identificar uma pessoa quando há outra alternativa, que o cidadão tem o poder de recusar e que esse tipo de câmera fica proibido, obviamente, em quartos de hotel, banheiros e provadores. A vigilância chinesa continua imensa. Ninguém vai dizer o contrário, mas o debate sobre os limites já saiu do papel por lá. No começo de 2026, um levantamento das cidades mais monitoradas do país viralizou e gerou reclamações abertas da própria população chinesa. Essa mesma tecnologia já chegou no Brasil e chegou rápido. O programa Smart Sampa de São Paulo alcançou 40 mil câmeras em 2025, o maior sistema de monitoramento da América Latina, com reconhecimento facial em operação desde o fim de 2024. E a aprovação popular aqui no Brasil bate quase 90%. Boa parte desse equipamento vem das mesmas empresas que abastecem a vigilância chinesa. A Dahua e a Huawei já doaram milhares de câmeras às cidades brasileiras. E o prefeito de São Paulo chegou a visitar a sede da Hikvision em 2025 justamente para aprimorar o programa. A tecnologia que está nas ruas de São Paulo é a mesma que está nas ruas de Pequim. O que ainda não chegou por aqui são as regras. A nossa principal lei de proteção de dados é de 2018, anterior à onda de inteligência artificial. E a legislação específica para esse tipo de câmera segue parado na Câmara com votação adiada para 2026. Quando as câmeras chegaram antes das regras, sobram casos como um rapaz de 23 anos retirado de um estádio em Aracaju em 2024 porque o sistema o confundiu com um foragido. Ele não tinha nada a ver com aquilo e foi exposto na frente de todo mundo por um erro de máquina. E esses sistemas falham e a conta cai no colo, obviamente, de quem é confundido. Vale colocar mais um ponto na mesa. Sobre o Smart Sampa, concluíram que mais câmeras quase não significam menos crimes. O sistema prende foragidos, mas não mexeu de forma relevante nos índices gerais de segurança. Obviamente que esses dados, geralmente quando a gente pega os estudos de longo prazo, os crimes podem aumentar. Mas eu não atrelaria isso, por exemplo, no Brasil, ao problema das câmeras. Pensa quantas pessoas são aqueles pickpockets de celular, ou pessoas que pegam da bicicleta os celulares de alguém, ou até assaltantes de farol dentro dos carros. Se a gente reconhecesse essas pessoas via câmera e identificasse para onde eles estão indo, obviamente os crimes abaixariam, pelo menos os índices. Agora o problema não está só aí em identificar um criminoso. Muitas vezes essas pessoas chegam na delegacia, são de menores, não podem ser presas. É a primeira passagem. O delegado, para evitar problema, libera a pessoa. Ou o delegado e a polícia tentam prender com muita boa vontade, fazer justiça e vem direitos humanos. Os próprios advogados criminalistas abdicando direito para essas pessoas e liberam elas de volta nas ruas. Segundo ponto, talvez elas sejam presas, vão ficar pouco tempo, não tem uma infraestrutura para prender todo mundo, o cara sai. Ou o cara entra aí em um presídio, acaba ficando amigo do crime organizado, voltando mais forte ainda e roubando mais. Então o problema não está na câmera às vezes, está muito mais onde como a gente trata o criminoso que foi pego pela câmera. A China levou décadas montando essa estrutura para só agora, pressionada por dentro, começar a perguntar quem controla a lente e até onde ela pode ir. Aqui as câmeras foram ligadas primeiro e a conversa sobre as regras ficou para depois. É aqui que mora a pergunta que de fato importa. Esquece por um instante aquela velha discussão entre liberdade e segurança, porque ela simplifica demais o problema. Se a gente abdica de liberdade, tem segurança. A pergunta concreta é outra. Depois que a câmera reconhece o seu rosto, para onde vai essa informação? Quem tem acesso a ela? E quem decide as regras desse jogo? É o Estado? É alguém? É o prefeito? A China já começou a escrever as dela. Falta saber agora quando o Brasil vai começar a escrever e definir as normas. Eu sou o Lincoln Fracari e o que eu procuro sempre trazer aqui são dados técnicos, opiniões para fazer você pensar. Não existe só o lado preto, não existe só o lado branco, existe sim sensatez, em que muitas coisas boas da China a gente pode replicar e algumas talvez não seja o nosso momento ou a gente queira fugir delas. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar a sua curtida, deixa a sua opinião nos comentários. Nesses vídeos aqui mais técnicos e longos, eu leio todos os comentários e interajo com vocês. Até o próximo vídeo.